Muito bem, estamos aqui recebendo no nosso Economia e Desenvolvimento o Dr. Carlos Biderman, empresário de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, um homem ligado, muito ligado ao nosso tricolor gaúcho, foi presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio e tal, um gremista, né, de raiz, como a gente diz. Biderman, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Estava com saudade do amigo. É que o Biderman tem tantas atribuições, é difícil, então às vezes eu nem convido ele, né? Não, obrigado, Silvio. Prazer estar conversando contigo aqui. Sempre uma alegria vir te visitar aqui. Carlinhos, na verdade, o ano de 2024, lá no começo, me lembro, nós fizemos uma projeção e tal, sempre querendo as coisas melhores e tal, mas também, se não foi como a gente imaginava, também acho que não foi tão ruim, mas preparou, de repente, o terreno para 2025. Qual é a tua expectativa? Olha, Silvio, 24 passou, né? Acho que, enfim, está aí, a gente tem que dividir em caixinhas, né? Agora está o caixinha, né? Agora é o caixinha, dividir em caixinhas, né? Mas, de maneira geral, bom para, acho que de maneira geral, claro que uma série de desafios. Agora a preocupação é para frente, né? Se o Brasil, se a gente vem falar aqui de futuro de Brasil, preocupação tremenda, né? Essa reforma tributária, na minha opinião, é muito ruim, né? Ela traz um aumento da carga tributária e uma complexidade ainda maior. Se o objetivo era a redução vamos dizer assim, da complicação, simplificação, redução de custos e tal, isso não vai acontecer, né? Primeiro é um tempo longo, aí, 6 ou 7 anos de transição entre um sistema e outro, mais acho que são 8 anos de transição de um sistema e outro, onde se vai conviver com a complexidade anterior e a complexidade nova. E certamente, se o modelo proposto tem aparentemente uma certa simplicidade, eles vão complicar isso, o Congresso, as legislações, vamos dizer assim, adicionais que vêm, as complementares que vêm, certamente vão trazer muito mais complexidade, provavelmente até mais do que temos hoje. E uma carga tributária absurda, né? 28% de IVA, né? Não existe país do mundo com 28% de IVA, então isso vai sacrificar a sociedade como um todo para privilegiar gasto público, né? Que, enfim, que não, de novo, indo aí para o gasto público, a questão, vamos dizer assim, do déficit público, questão fiscal brasileira, é insolúvel enquanto continuar esse processo que está aí, né? Não se consegue reduzir gastos e o mercado está aí dando a resposta que tem que dar à incompetência gerencial administrativa que tem, sem falar no aspecto da corrupção, né? Mas, enfim, com uma incompetência generalizada não tem solução. Então, mais gasto, mais imposto e a sociedade vai sofrendo com isso, né? Então, esse é o nosso desafio para 2025, conviver com uma carga tributária absurdamente alta. Isso não vai ser de imediato, mas vai aumentando paulatinamente, mas 25 já aumenta. Tem imposto aí sobre recursos no exterior, então tudo tirando recursos de quem produz para dar recursos para quem não produz. Então esse é o desafio, ou seja, financiar a incompetência, a corrupção e vamos dizer assim, o descontrole do gasto público. Todo mundo reclama, enfim, supostamente quem vive das finanças públicas reclama que vai perder isso, perde aquilo, mas quem perde mesmo é a sociedade como um todo, é o contribuinte, o pagador de impostos. Esse é o grande sacrificado e o nosso Brasilzão, né? Eu estou esse ano já com mais de 70, enfim, eu não tenho mais nenhuma perspectiva de ver o Brasil, vamos dizer assim, aquele Brasil que eu sonhei quando jovem, enfim, perdi completamente a esperança e a expectativa, porque as coisas só pioram. No Brasil, o dólar aí passando de 6,30, né? Enfim, nenhuma perspectiva de melhora no cenário político e público brasileiro. E a gente que vive no setor privado, que vive trabalhando para lá e para cá, acaba pagando essa conta sem perspectiva de melhorar esse estado de coisas. Assim. Na verdade, né, Carlos, eu vejo assim que, à medida que o tempo foi passando, eu que acompanho a economia desde o começo da década de 70, à medida que o tempo foi passando, não é recentemente isso, a estrutura econômica, as empresas, a área de produção de riqueza, ela foi se, de certa maneira, independizando dos governos. Mas hoje não há como a gente fazer uma análise da economia brasileira sem falar no desgoverno que nós temos. Ou seja, nós temos um governo, em primeiro lugar, que tem um presidente da República que nós sabemos todo o passado que ele é e o que ele representa de corrupção do país. O pior mal desse país é a corrupção. Nós temos um presidente que foi flagrado, que foi preso, condenado, comprovadamente por corrupção. E isto, de certa maneira, eu não sei, mas é muito difícil falar como é que nós vamos desenvolver um país diminuindo o nível de corrupção quando nós temos um presidente que é o símbolo da corrupção no país. Quer dizer, para mim, e eu quero ver a tua opinião, o grande mal do Brasil é exatamente esta permissividade entre o governo e alguns setores da iniciativa privada e este nível de corrupção que nós chegamos. Se nós não reduzirmos de maneira drástica o nível de corrupção, nós não vamos a lugar nenhum.
Silvio, acho que tu disseste tudo, não tenho o que dizer, mas o problema, vamos dizer assim, além da corrupção, é como o nosso judiciário, do seu nível maior até níveis inferiores, trata esse tema. Então, a leniência e a passividade e a tolerância e a permissividade com a corrupção, ela valida os processos. Então, enquanto nós tivermos quando havia um certo controle e uma certa punição para esses agentes, vamos dizer assim, da corrupção, a gente ainda tinha uma perspectiva, né? Acho que a Lava Jato nos ensinou, vamos dizer assim, como fazer esses processos. Aí destruíram o sistema de combate à corrupção. Então, aí nós temos, enfim, a corrupção legalizada, aprovada, aplaudida e até consagrada com a eleição da presidência da República, aplaudida por todos, especialmente pelos tribunais brasileiros, seja tribunal, vamos dizer assim, eleitoral, quanto o Supremo Tribunal Federal. Então, aí fica difícil para a sociedade. Eu acho que foi o Barbosa que disse, né, quando a justiça falha, não se tem a quem recorrer. Acho que a frase é mais ou menos essa, né? Então, aí fica muito complicado. Então, viver nesse ambiente, eu fico olhando para as pessoas e lendo os jornais todos os dias, a gente olha, poxa, as pessoas ali trabalhando, se esforçando, procurando, criando negócios, criando empresas. Eu olho, puxa vida, mas... Gerando riqueza e renda. Tentando ainda fazer as coisas acontecerem, né? E, eu mesmo estou em uma série de conselhos pelo Brasil afora, vejo o esforço que se faz para produzir, para criar emprego, criar, enfim, negócios e produtividade, pensando, enfim, em si, em primeiro lugar, isso é natural, é óbvio, é do ser humano, né? Isso é outra discussão, mas pensando, enfim, em progredir e gerar riqueza. E nesse sistema que é um sistema que não dá a menor segurança para a sociedade, para os empreendedores, para os trabalhadores especialmente, de poderem trabalhar, produzir, gerando benefício e bem-estar para si mesmo. Então, sempre tem, enfim, esse aspecto, essa fatia, vamos dizer assim, tributária, pesadíssima, e o lado da corrupção, né, que se vale e se aproveita desse modelo todo, que se existia e foi consagrado e foi identificado, hoje ele está, vamos dizer assim, aprovado e consagrado pelos tribunais brasileiros. Aí fica difícil, né, Silvio? Para encerrar, uma das coisas que eu tenho falado, o Carlos Biderman, em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, é o fato de que daqui para frente, a pior herança que nós vamos ter desta geração de autoridades governamentais foi exatamente o fato de que eles acabaram dinamitando aquilo que restava de moralidade e de seriedade nas instituições nacionais. Exatamente. Tu falaste muito bem na questão da área da justiça, Ministério Público, quer dizer, Congresso Nacional, o Executivo. Essas instituições estão demolidas do ponto de vista moral. E a recuperação disso vai durar muito e vai doer muito. Vai doer muito. Eu acho que, sim, para não ser totalmente pessimista, né, esses movimentos, vamos dizer assim, perniciosos que acontecem no mundo, eles sempre acabam tendo uma solução e uma virada, né? Eu não sei como é que vai funcionar essa virada no Brasil. Qualquer tipo de ação hoje vejo muito difícil. Temos aí uma eleição em 26, mas, vamos dizer assim, independente de quem se eleja, os políticos que se elegem não têm poder e não têm força para fazer as mudanças que precisam fazer, mesmo que queiram, às vezes não querem, às vezes não têm força para isso. Então, vamos dizer assim, tomara que aconteça algum movimento. Eu não chamaria de golpe, obviamente que não, mas um movimento moralizador, moralizador do país, né? Então, mas isso, vamos dizer assim, como as instituições estão tão presas, tão arraigadas e agora consagradas pelo judiciário, que é um sistema mais difícil de modificar, né, mais complexo, então vejo com muita dificuldade essa moralização do Brasil, porque a gente possa ter um país mais onde a gente possa, enfim, viver de uma forma mais tranquila, dominado pelas milícias em diversos estados, enfim, a corrupção, o tráfico de drogas, tudo isso ficou validado, consagrado, e nós estamos aí, enfim, vivendo aqui porque nós gostamos do Brasil, a gente gosta daqui, a gente tem nossa família aqui, os nossos amigos aqui, tudo aqui. Mas a gente olha para os lados e vê, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. O que eu estou fazendo aqui? Tem muita gente que diz, o que eu estou fazendo aqui? Vai embora. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Um feliz ano de 2025. Muito obrigado. A gente continue aqui tendo esse espaço, cada vez mais espaço. Vamos ter mais espaço agora em 2025 para passar essas mensagens. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso, já que a grande mídia não faz. Alertar e mudar, de repente, o pensamento e ver qual a saída que nós temos para fazer e reconstruir este país. Obrigado, Carlos. Um abraço. Obrigado, Silvio.